Oiê, finanças aqui no Brasil, tudo bem? Aqui é a Maísa, ou a Mai, tanto faz, ou Maísa e a Matita. Eu estou como MC Finanças Network, da aqui no Brasil, de 22 e 23. E aí eu vou falar com vocês um pouquinho sobre legalidades, que é a palavra que acompanha o nome aí de vocês, que é finanças e legalidade. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre. E aí a gente vai começar com Back to Basics, né? Então vamos voltar para os básicos. Então a ideia aqui não é que vocês saiam super especialistas em documentos e constituição nem nada, mas é que vocês entendam minimamente quais são os documentos que existem hoje na SEC no Brasil, onde vocês podem achar eles e para que eles servem, tá bom? E aí, começando, né, que temos hoje documentos, eu listei aqui alguns deles, são os principais, mas também existem outros, mas basicamente vou tentar trazer um resumão de cada um, show? E aí as súmulas, basicamente, são a nossa bíblia de como fazer auditoria. Então, qualquer dúvida que você tiver de como é que eu audito um recibo do shopping, vai ter nas súmulas. Como é que a gente pode auditar a entrada de membresia, também tem nas súmulas. Então, qualquer dúvida em relação à auditoria, a súmula é o seu pastor e nada te faltará. Temos aí o RI, o famoso regimento interno. Então, lá vai ter todas as regras que a gente precisa seguir enquanto membros da SEC no Brasil, então lá vai ter todas as questões de governança nacional e conjunto de regras, enfim. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, procurem no RI, e aí só um exemplo muito básico, né? Lá vai ter, por exemplo, quanto que se paga de repasse por operação, qual é o teto, qual é o PIS. Então, todas as regras da SEC estão no regimento interno. A gente tem a APIP e AIPP, que são siglas um pouco desafiadoras para serem ditas, mas basicamente são as políticas de intercâmbio que a gente tem, e elas são, especialmente em inglês, a APAP, que é a segunda, ela até tem traduzida, mas elas são essencialmente em inglês porque elas são decididas a nível internacional. E aí lá vai ter todos e absolutamente qualquer regra sobre intercâmbio, funções, obrigações, quem é responsável pelo quê, enfim. Então também é muito importante que vocês passem o olho, porque é um documento muito grande, então assim, só entendam o que tem lá e quando você pode precisar, tá bom? Política financeira, isso é uma parada muito mais pessoal do escritório, então cada série tem sua política financeira e lá vai ter as regras de finanças. Então, se a gente precisar reembolsar um dia algum membro por algum motivo, como é que funciona o reembolso do CL? Como é que funciona o parcelamento do escritório? A gente parcela em quantas vezes? Enfim, todas essas coisas estão na política financeira, contratos e termos que são, né, os nossos documentos aí que a gente usa no nosso dia a dia. E aí todos os documentos são achados no Hub, beleza? Lá tem absolutamente todos, principalmente no ICB e no de finanças, então dê uma vasculhada que vão estar todos lá. E só para ilustrar para vocês o quanto que a gente leva muito a sério a legalidade, a gente tem um critério, né, um grande bloco na real, da Finance Standard, que é só sobre legalidades, como por exemplo, se o CL tem o estatuto registrado no cartório, se a gente tem advogado, se a RI está atualizado, enfim, tudo isso para garantir legalidade dentro do escritório. E por que é importante ter isso no CL? Bom, porque protege a ESEC, então, obviamente, se a gente não tem nenhum documento, como é que você vai comprovar que o teu LCP, ele de fato pode responder pela ESEC a nível jurídico, por exemplo, caso receba algum processo judicial? Bem, não tem como, né? Então, a gente tem que ter legalidades para proteger a ESEC, responsabilidade jurídica, que no final do dia garante que a gente entende qual é o nosso papel, quais são as nossas responsabilidades para com a ESEC, para com a Constituição Brasileira, para com os EPs, enfim. Garante governança, então, como eu disse, se você hoje só ocupa o seu cargo de manager, é porque tem lá o seu termo de voluntariado bonitinho, assinado, garantindo que você é um membro da ESEC, você pode responder por ela, enfim. E também garante transparência financeira, então, os famosos que a gente faz aí, balanço patrimonial para o governo de vez em quando, que a gente também faz aí nas auditorias legais, enfim. Então, é muito importante também principalmente por esses 4 motivos, mas também por muitos outros, né, obviamente. E aí segue algumas dicas finais para garantir um mínimo de legalidades, que é basicamente estudar sobre isso e educar a membresia. Então, como eu disse, legalidades acompanham o nome de finanças, então vocês precisam ser os embaixadores disso. Gestão de informação, então beleza, eu tenho o conhecimento, mas agora eu preciso reunir todas essas coisas. Então, assim, tenha salvo no seu computador o RI, os links importantes, enfim, e também todo tipo de comunicação com EP, documentações, enfim, tudo nos drives, docs atualizados, então não esqueçam, né, que as leis elas vão se renovando, a gente vai atualizando os documentos conforme necessário, então também não se esqueçam de utilizar isso. Sinergia com o ICB para entrega de auditoria e sinergia com o advogado e contador para possíveis demandas que vão existindo aí, tá bom? Muito obrigadita, tem aqui meus contatos, um beijo!